Tá tendo um movimento muito grande de orgulho, de volta às raízes, de pessoal voltando à igreja, de padres usando a internet para proferir a fé, e uma multidão de gente rezando o terço e indo atrás e se reconectando com o divino e tudo mais. Vocês acham que existe também um clima todo que culminou na escolha do novo Papa? Então essa comoção foi muito maior por causa do momento que a gente está vivendo? Não só de tristeza e de agonia por causa de tanta coisa ruim que está acontecendo, mas por outro lado de uma esperança pela fé renovada de jovens, né? Que era uma coisa que a Igreja Católica estava perdendo muito no passado e estão voltando com tudo. Vocês podem fazer uma leitura disso? E eu queria ter depois a opinião do Guto também. Eu acho, Vilela, que são duas coisas um pouco diferentes. Esse movimento de retorno ao catolicismo, ele tem sido um movimento intelectual. Ah, é? Ou seja, as pessoas estão estudando e estão percebendo a seriedade da doutrina católica. Que isso aqui não é uma brincadeira. Quer dizer, há uma estrutura filosófica e teológica muito sólida. Do outro lado, você tem ofertas de espiritualidade, soluções rápidas, de trocas, de emoção, de música, de palco, de show, de balada. Mas se eu precisar ir num show... Prosperidade, né? Se eu preciso ir num show, eu tenho excelentes shows do mundo secular, eu não preciso ir para uma igreja. Pois é. E para não falar do The King, The Power, essas coisas assim, né? Que vão mostrando a falta de seriedade de um segmento do cristianismo. Quer dizer, onde é que está a teologia aqui? Onde é que tá... Isso acaba virando né? Num mundo que já tem demonstrado a falência da sua efemeridade, ou seja, tudo é muito esteticamente atraente, há uma série de propostas, de fato, de espiritualidade, de uma inicial pertença a um grupo religioso. Mas com o passar do tempo aquilo vai se mostrando raso. As pessoas estão sentindo necessidade de solidez, de algo que realmente não seja passageiro, sirva de âncora, exato, que sirva de âncora para minha vida, que me sirva de sustentáculo para fazer escolhas, para tomar decisões definitivas de vida. E quando você constatou que há um boom de conversões, sobretudo por parte da juventude, é exatamente na juventude... Pessoal mais velho voltando e juventude descobrindo. Exato, mas não é exatamente na juventude que nós somos cobrados por nós mesmos e pelo nosso entorno a tomarmos decisões definitivas. Sim. É quando você precisa decidir, vai casar, vai ficar solteiro, que faculdade você vai fazer, que emprego você vai exercer, que profissão você vai exercer. Então, é a época de tomar decisões. E se está descobrindo que não é possível que uma instituição de 2000 anos, que tenha sobrevivido a absolutamente todos os possíveis e imagináveis cenários de vida, guerras, revoluções, perseguições. Não é possível que uma instituição como essa não tenha algo de extremamente sólido, profundo, consistente, concatenado para me oferecer. Então os jovens estão descobrindo isso. E estão retornando, né? Estão vindo, descobrindo. E esses antigos, sobretudo, retornando por diversas razões, né? Diversas razões. No Brasil, sobretudo, nós tivemos essas gerações dos anos 70 e 80 que viveram esse turbilhão de crise eclesial que o padre José Eduardo mencionou. Aqui na América Latina isso se fez perceber, com Teologia da Libertação, com as leituras que foram feitas de Concílio Vaticano II, se etc. afastando um pouco do Exato, era se aproximando ao movimento... evangélico, sobretudo, ou outras espirituais, outras religiões, até não cristãs. No caso da Teologia da Libertação, até dando mais importância para uma luta política ou de luta de classes do que... Exato. Quando o padre mencionou, né, o fato de o Papa Leão XIV estar voltando o olhar do método da sinodalidade para o sensus fidei, né, o senso dos fiéis. Ora, quando se ouve os fiéis, percebe-se claramente que os fiéis, quando vão à igreja, eles querem encontrar
uma igreja. Com cara de igreja, com cheiro de igreja, com aparência de igreja, com discurso que é próprio de igreja, ou seja, de um discurso religioso. Que sim, obviamente, fale as realidades concretas, fale a sua vida cotidiana, mas que seja igreja, propriamente dito. Quando se vai à igreja e se encontra outra coisa, Bento XVI dizia, os fiéis não vão à igreja com o desejo de encontrar mais do mesmo. Ou seja, no bairro já tem sindicato de trabalhadores, associação de moradores, partido político. Quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja, eu quero encontrar religião. Na nossa cidade já tem rodeio, já tem balada, já tem casa de show. Quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja. Ou seja, não mais do mesmo. Mas o que houve durante muitos anos foi essa metodologia de dizer que deve-se ouvir o povo, mas ao mesmo tempo, na prática, o que se verificava era uma tentativa de ditar o que o povo deveria estar pensando e não ouvi-lo de fato. Pois é. Quase como que dizendo, olha, você é povo, você não deveria estar querendo isso. Poxa, mas eu sou povo, eu quero rezar o terço, eu quero rezar o rosário, eu quero espiritualidade. Não, mas está errado, você é povo, você deveria querer isso aqui, você deveria querer se preocupar com o nosso saneamento básico, com o prefeito da próxima gestão, com o vereador do bairro, etc. Mas escuta, você está ouvindo o povo, você quer ditar o rumo desse senso do fiel. Ouça o fiel. Então, quando nós falamos aqui de mudança, que já está... perceptível, mudança de perspectiva quanto à sinodalidade, eu vejo que o Papa Leão XIV está querendo definir bem por que caminho nós vamos caminhar. E não ao mero movimento de caminho propriamente. É porque assim, a palavra sínodo, Vilela, ela é uma palavra grega. Seriam duas palavras gregas, né? Syn é junto. É de onde vem outras palavras da nossa língua. Síntese, sintonia, sincronia. Tudo que começa com sim é junto, né? Sincronia, 2 tempos juntos. Sintonia, 2 tons juntos. Sinfonia, sons juntos. Então, sim é junto. E syn rodos. Rodos é caminho. É de onde vem rodovia, rodoviária, rodos. Syn rodos. Caminhar junto num caminho. Juntos no mesmo caminho. Essa é a origem da palavra. Bom, o que se percebe que o Papa Francisco pretendia destacar era o movimento de caminhar. Não importasse por qual caminho. Era ao menos a impressão que eu tinha, não sei se o senhor tinha a mesma impressão. Olha, vamos dar as mãos aqui e caminhar. Para onde? Em que direção? Não. Isso a gente vê depois. Mais importante é andarmos. Então, tanto faz a gente andar para frente, para trás, para direita, para esquerda. O ato de caminhar, propriamente, era mais relevante. A preocupação de Leão XIV é, ora, se nós não tivermos muito bem definido para onde nós vamos caminhar, onde nós queremos chegar, o simples ato de caminharmos só vai nos desgastar. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder o ânimo. Nós precisamos ter caminho para poder caminharmos juntos. Sem uma trilha muito bem definida, não se pode chamar isso aqui de caminho de fato. E é um pouco do que nós vimos experimentando. Nós já estamos aí no caminho sinodal, se eu não me engano, já tem uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos isso. E mesmo no último documento, né, na exortação apostólica sobre o sínodo da sinodalidade, é um texto que fala muita coisa, mas não diz exatamente, não se definiu o que de fato é o caminho sinodal, o que de fato se pretende. Eu acho que é mais um retrato daquilo que o próprio Papa Francisco acentuou como sendo cultura do encontro, ou seja, é estarmos juntos. E é um pouco do método dessas teologias do século XX,
que são teologias mais preocupadas com o processo do que propriamente com o resultado. A ideia que me vem é a teologia de Moltmann, por exemplo, não é? Jürgen Moltmann, que era um teólogo alemão, autor de um livro conhecido chamado Teologia da Esperança, e que de diversas formas ele diz basicamente o seguinte: olha, mais importante do que alcançarmos o objetivo da esperança, ou seja, os cristãos creem no céu, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, etc. Só que mais importante do que chegar a essas realidades é caminharmos em direção a elas. O ato de caminhar em direção a elas é tão mais importante que seria interessante, inclusive, que essas realidades jamais chegassem ou acontecessem, porque é mais importante andar do que chegar.